a 10 minutos com ele e Marcelo Amigo. Brasil! 19 horas em Manaus, muito boa noite para quem tá me ouvindo ao vivo aqui no www.webradioapp.com, para quem tá ouvindo ao vivo no TikTok, para quem tá assistindo depois no YouTube, no Spotify, em qualquer outro meio de comunicação que a humanidade um dia venha a inventar. Marcelo Amigo. Hoje é dia 16 de julho, é o 197º dia do ano, faltam 168 dias para acabar o ano. Hoje é dia de Nossa Senhora do Carmo. Cara, pra mim é um dia especial. Eu fico feliz porque eu fui ativo na Igreja Católica durante muitos anos, fui praticante. E a igreja que eu frequentava era a paróquia de Nossa Senhora do Carmo. Foi onde eu fiz primeira comunhão, foi onde eu me crismei. Então eu acho bem legal. Tem uma relação com Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora do Monte Carmelo, né? Então hoje é dia de Nossa Senhora do Carmo. Também é dia do comerciante. Parabéns a todos os comerciantes do Brasil. Sou cliente de vocês, todo mundo é, né? O comércio move o mundo. E hoje é dia da terceira Constituição do Brasil. Terceira, Marcelo, tem quantas? Nós estamos na 7ª. A gente teve a primeira Constituição, que foi em 1824, que foi otorgada pelo Dom Pedro I. Tivemos a segunda, em 1891, que foi a primeira Constituição republicana. Tivemos a Constituição de 34, durante a Era Vargas, que foi de um golpe de Estado também. Tivemos a Constituição de 37 depois, no Estado Novo. Depois tivemos uma Constituição no fim do Estado Novo, e aí tivemos uma Constituição no regime militar, e em 88 tivemos a Constituição Cidadã, que é essa sobre a qual nós vivemos hoje e que a gente tem que continuar defendendo. Hoje, data de nascimento de Arthur Moreira Lima. Gente, quem tiver curiosidade, depois procura no YouTube aí, concertos de Arthur Moreira Lima. Um pianista brasileiro erudito, talentosíssimo, tipo assim, parece que o cara tem 30 dedos em cada mão, ele toca muito. Hoje também é aniversário do ator Will Ferrell, estadunidense, que antes de falar o nome dele, o que eu gosto de uns personagens que ele fez, mas eu fui checar se ele não era trampista, se fosse, não iria aparecer aqui na Web Rádio App. Pronto, aqui não tem essa, é eu e acabou-se. E hoje também é aniversário da Ana Paula Arósio, atriz brasileira, super talentosa também. Parabéns para Ana Paula Arósio. E no dia 16 de julho de 1950, gente, para quem é mais antigo, né, para quem já está na terceira idade, aconteceu o Maracanazo. Sim, foi quando o Uruguai ganhou a Copa do Mundo de 50 da gente por 2-1 aqui dentro, na final. O Brasil entrou de salto alto, né, todo mundo já falava, vai ser campeão assim, e o Uruguai, pé no chão, faca nos dentes, foram lá e meteram 2-1 na gente. Em 1969 também, cara, isso aqui foi fantástico. Foi o lançamento da missão espacial Apollo 11, que foi a primeira missão tripulada a chegar à Lua, né? Um pequeno passo para o homem, mas um salto de gigante para a humanidade. Foram as palavras de Neil Armstrong. 10 minutos com ele, Marcelo Amigo. Deixa eu mandar um oi pra galera que já entrou aqui com a gente. A Valéria, beijo, DJ Assa Rocha, Dija Rocha. Não consigo pronunciar, meu rei. RD Meu, Flávio, Maria Zuleide, Araci Alves, Juliano Oliveira, Sebastião Borges, Mauro de Melo e mais um monte de gente que tá aqui. Valeu, obrigado, sejam bem-vindos. Vamos fazer então o nosso primeiro giro de notícias aqui, saber o que o Brasil tá falando, qual é a pauta nos sites progressistas do Brasil. Vamos lá, chama a vinheta. Sabe o que está acontecendo no mundo agora? O Amil te conta aqui mesmo na Web Rádio App. E eu conto agora. Vamos lá, manchete do perfil politicoam.com.br, portal parceiro da Web Rádio App. Chefes do Senado e da Câmara falam em união contra a agressão dos Estados Unidos. Líderes do Congresso junto ao governo articulam resposta conjunta à tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos, considerada uma ofensa à soberania brasileira. Geraldo Alckmin, vice-presidente, lidera as negociações, enquanto o Senado planeja uma comitiva para dialogar com congressistas estadunidenses. Meu amigo, uma coisa que o Brasil precisava, que foi mote, é ainda mote, é o slogan do governo do presidente Lula,
União e reconstrução. Parece que essa união está vindo agora. O Centrão, o empresariado brasileiro, eles viram que para defender o Brasil, para defender os negócios deles, não dá para ter um vassalo estadunidense. Tem que ser alguém firme, alguém que pense o Brasil, alguém que trabalhe pelo país e que negocie de cabeça erguida. Simples assim. Então, um grande aceno, um grande momento aconteceu hoje. Manchete da Carta Capital. Alexandre de Moraes valida a maior parte do decreto de Lula sobre o IOF e revoga a cobrança sobre risco sacado. O STF, por decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes, manteve a maior parte do decreto presidencial sobre o IOF, mas anulou a taxação de risco sacado após tentativa de conciliação entre governo e Congresso. Gente, vamos resumir o que foi isso. O governo aplicou uma medida de aumento do IOF. E eu penso sempre no seguinte, vamos lá. O pessoal estava achando, porque não pode aumentar imposto. Bora olhar para quem que ia esse imposto. Se você ganha 500 mil reais por ano, esse imposto não ia te atingir, essa taxação. Se você ganha 600 mil reais por ano, 50 mil por mês, essa taxação também não ia te atingir, Antônio Araújo. Ivan Quintanilha, você que ganha... Aí tipo assim, não, depois eu vou entrar nessa. Deixa eu fazer uma pergunta, vou perguntar aqui pro Enio Melo. Põe aí nos comentários, Enio Melo. O que tu faria com 630 mil reais? Dava para passar um ano tranquilo, confortavelmente, botar gasolina no carro, ir para um restaurante de vez em quando, dar uma viajada? Dava, não dava, Enio Melo? Eu acho que dava. Então é isso, imagina alguém que ganha 700 mil reais por ano. Esse alguém ia pagar um IOF, um imposto sobre transferência, de 10% sobre isso, que dá 70 mil reais de imposto. Ele ainda teria 630 mil reais. Então, meu amigo, não, isso tinha que continuar valendo. O decreto do governo alterando o IOF é constitucional, está decidido já o governo já sabia, todo mundo sabia, mas a Câmara meteu o louco lá, num aceno ao fascismo. E o decreto da Câmara, sustando o decreto do governo, era inconstitucional. Em resumo, Lula tinha razão. Vamos lá, manchete agora do Brasil de fato. Alckmin recebe empresas dos Estados Unidos e diz ter apoio para reverter tarifaço de Trump. Vice-presidente se reuniu com a Coca-Cola, Amazon e outras empresas que se opõem à taxação de 50% do governo estadunidense. US Chamber e AmCham pedem diálogo para evitar impacto econômico. Brasil tem superávit comercial com os Estados Unidos. Na verdade não tem, né? Os Estados Unidos é que tem superávit comercial conosco, porque a gente compra mais deles do que eles vendem para nós. Manchete do Brasil 247 aqui. Trump reafirma a tarifa de 50% ao Brasil e admite motivação política. O que fazem com Bolsonaro é uma desgraça. Palavras do Trump. Ex-presidente americano justifica a taxação como retaliação por ações contra Bolsonaro, mantendo pressão comercial. O governo brasileiro busca soluções diplomáticas para evitar impacto econômico. Trump, cadê? Deixa eu ver as palavras exatas que esse marginal laranja usou aqui. O que faz com Bolsonaro é uma desgraça. Desgraça foi o que o Bolsonaro fez com o povo brasileiro, nos negando vacinas. Desgraça foi o sucateamento do SUS e principalmente da cadeia vacinal que o Bolsonaro promoveu com o Brasil. Se a gente tivesse ficado, Edenilson, na média das mortes mundial, a gente tinha tido cerca de 150 a 200 mil mortos no Brasil. Mas nós tivemos, Moacir Leal, 700 mil mortos por Covid. Então, desgraça foi um dia a gente ter entrado num surto coletivo que permitiu que um sujeito nojento como esse Bolsonaro virasse governante do país. Não fazia patavinas, não entregou obra nenhuma, que deu calote em tudo que foi possível para fingir que estava entregando bons números, que foi a questão dos precatórios, né? E agora, mais uma vez, tenta prejudicar o Brasil, mas eu tenho certeza, essa união dos poderes, essa união do empresariado brasileiro vai dar certo, a gente vai conseguir escapar dessa chantagem do Trump. E tu, Bolsonaro, aqui ó, tu, Bolsonaro, vai pra cadeia.
Finalizando o giro de notícias aqui, manchete do ICL Notícias. Trump, chantagem continua. Medida de Trump contra o Brasil é vista como pressão política. O governo Lula, liderado por Geraldo Alckmin, prioriza a diplomacia, mas prepara a retaliação via lei da reciprocidade, caso negociações com os Estados Unidos falhem. Tá certíssimo o governo federal. É engraçado que eu vejo sempre o que mais tem é essa turma direitosa dizendo, não, tem que negociar. Ó, não, ninguém pensou nisso, né? O Tarcísio de Freitas, que tá lambendo agora o ovo do Eduardo Bolsonaro, é o gênio da raça. Ele descobriu que tem que negociar. Peraí, o que que tava sendo feito agora, por um acaso? O governo Lula tava preparando, alinhando tropas já para tomar Washington e impor na bala? Claro que não, Jota. O que estava se fazendo e se faz desde o início do governo Trump são negociações, são contatos diplomáticos. Agora, numa negociação, o que não pode estar na mesa é a nossa alma, é a nossa soberania. Então, sim, tem que negociar, o governo está negociando, o governo vai negociar mais ainda. Mas se o preço da negociação for a alma do brasileiro, não tem que ter negociação, tem que retaliar e a gente vai conseguir superar isso, eu não tenho dúvida. Deixa eu mandar mais um oi pra galera que tá acompanhando aqui. Cícero Rosivaldo, Vicente de Souza Moraes, Graciete Matos, Borboleta, Vinícius... Cadê? Sumiu o Vinícius aqui. Deixa nos comentários aí de onde você tá falando pra gente saber de onde vem a galera. Cadê? A galera comentou aqui, só o Congresso que é inimigo do povo. É, Valéria, e provavelmente o Congresso amanhã deve promulgar ou derrubar o veto do Lula, né? Quanto ao aumento do número de deputados. Mas... para a vida que segue, isso é outro embate. Vamos entrando na pauta aqui no tema do programa de hoje. Bolsonaro à beira da cadeia. Bolsonaro à beira da cadeia. Familícia em pânico. Rapaz, eu de vez em quando eu comento aqui. Eu assisto frequentemente os canais do bolsonarismo. Eu assisto, via de regra, de vez em quando, depois que acaba o ICL, eu dou uma escutada na Auriverde Brasil, que é um lixo, é puro suco de chorume, é difícil escutar 10 minutos daquilo. Mas eu acho importante assistir para saber como é que está indo o discurso lá, para saber o que eles estão pensando. Pois bem, escutando a Auriverde, deu para perceber que eles estavam com... Eita, cadê isso aqui? Que eles estavam... que dá para saber mais ou menos como é o discurso. Por exemplo, essa guerra entre o Bananinha e o Tarcísio. Deu para saber com eles lá o quanto eles estão desesperados com a possibilidade cada dia mais real do Bolsonaro ser preso. Também dá para saber, assistindo aquela porcaria. E dentre os canais do fascismo, eu tenho percebido em todos eles um desespero recorrente. Eles não estão enxergando uma saída efetiva para livrar o Bolsonaro da cadeia. Ali é cada vez mais iminente. Eu vi ontem a entrevista do Bolsonaro na CNN, tá no YouTube aí para quem quiser ver. Ele se desespera em vários momentos. Primeiro, que ele não tem como responder as perguntas. E aí quando pergunta, o que você acha, se eu tenho algum plano, se vai ser preso? Aí ele, eu vou ser preso por quê? Você vai ser por quê, porra? Aí começa a xingar, tal, fala mal, gritar lá, tem que ser contido. E não foi só uma vez, não. Durante a entrevista tem pelo menos uns 3 ou 4 momentos, França, em que ele grita, se descontrola, perde a estribeira mesmo. Eu diria até que é triste ver, mas não é triste não. Tem uma personagem no Twitter que eu gosto muito, que é a Jair Me Arrependi. Uma vez numa live lá ela comentou que tortura psicológica também é entretenimento. Eu concordo, né, nesse aspecto. Gosto de ver esse sujeito sofrendo, até porque ele vai passar pouco tempo na cadeia de verdade, né? Ele vai meter um atestado e provavelmente vai pegar uma domiciliar aí. Enfim, espero que a domiciliar seja com tornozeleira, para não ficar tudo muito fácil. Mas então é o seguinte, nessa entrevista de ontem é visível o quanto ele está desesperado, o quanto ele está sem estribeira. Antes desse showzinho de ontem, na entrevista para a CNN, vocês devem lembrar também, teve aquele showzinho com a oficiala de justiça, que foi intimá-lo no hospital
E foi no hospital, por quê? Porque era o Bolsonaro? Não, ela foi porque tinha que cumprir o mandado dela. E se no dia anterior ele estava bom de saúde para fazer live na Auriverde Brasil, para vender capacete, tem até um print dele lá que ele tá com as mãos erguidas e tal, todo felizinho. Então, meu amigo, se tu tá bom para fazer live, vender capacete, para atiçar o teu gado, tu tá bom para responder um processo judicial, para receber uma citação. Ele ficou dizendo aquela coisa, porque eu tô no hospital e tal, olha a situação aqui. Meu amigo, a oficiala de justiça simplesmente estava cumprindo a obrigação dela. E a Valéria comentando aqui, espero que piore. Eu também, Valéria, o que está acontecendo é muito triste, espero que piore. E vai piorar bastante. Então, ali já era nítido um vão de desespero. Por quê? Porque ele estava vendo o processo avançando de uma forma que ele não contava. Como ele, a vida inteira, praticamente foi inimputável, ele fez o que fez nas Forças Armadas, tentou colocar bomba num quartel por conta de salário, ia ser expulso, daí fizeram um acordo, passaram a mão na cabeça dele, depois ele virou deputado, passou quase 30 anos falando aquelas merdas que ele falava lá o tempo todo, e nunca aconteceu nada, porque ele tinha imunidade parlamentar. Depois, desgraçadamente, olha o Joaquim Souza dizendo, vergonha esse judiciário, vocês defendendo aumento de impostos. Eu defendo mesmo, mas esse imposto não vai aumentar pra mim, não, nem pra ti, Joaquim Souza, porque tu é liso também. Eu sou liso, tu é liso, nós aqui tudo é liso, ponto. Fake news é o meu pé esquerdo. Pois é, então até me perdi aqui do que eu tava falando. Então, pois é, enfim, ele foi praticamente inimputável a vida inteira. Quando eu era presidente, teve um procurador-geral de justiça, um procurador-geral da República, que protegia ele de tudo, nada andava contra o governo federal no Ministério Público, e depois com a delação do Mauro Cid, a gente descobriu por quê. Toda semana, o Augusto Aras estava lá no gabinete do Bolsonaro, tomando a benção, lambendo o saco, reforçando o compromisso de que nada aconteceria, garantindo que o Bolsonaro dormisse em paz. Ok, o tempo passou, o sequestro do presidente Lula chegou ao fim, Lula voltou a ser presidente pelo voto do povo, apesar de toda a tramóia, lambança e todos os crimes que o Joaquim Souza, tu é mentiroso ou tu é burro, ou as duas coisas. Através de todas as lambanças que o Bolsonaro fez, e a coisa começou a mudar. Daí o Bolsonaro começou a construir em 2022 já um plano de golpe de Estado, passou a mão na cabeça, chancelou, botou pilha naquele pessoal para fazer aquele plano punhal verde e amarelo, para matarem o Lula, para matar o Alckmin, para matar o Alexandre de Moraes. Estimularam aquele bando de idiotas feito o Joaquim Souza aqui, que ou é burro, ou é gado, ou é as duas coisas. Estimulado. Tu ficou acampado em quartel, não ficou, Joaquim Souza? Fala pra mim aí, tu tem cara de quem ficou acampado em quartel. Pois é. Então ele tramou aquilo e não deu certo. Aí o Joaquim Souza, quer que eu te passe uma fatura de compras no mercantil? Não, eu quero que tu calhe a tua boquinha. Ou então fica mugindo aí, tanto faz. Então ele tentou esse plano todo e agora não deu certo. De repente, antes ele falava nas reuniões do Ministério que ia trocar diretor da polícia antes que fudessem alguém na família dele. Ok. Agora ele não tinha mais poder para trocar policial e a Polícia Federal investigou os crimes dele. Ele não tinha mais um procurador-geral da República que o protegesse de todas as formas. Então houve uma denúncia de verdade contra ele. Ele não tinha mais um judiciário que lhe era subserviente por medo ou por qualquer coisa, e agora o processo está andando. Ele não acreditava que seria citado, que o processo andaria, ele achava que esse processo ia para uma primeira instância, e aí na primeira instância podia cair num promotor, num juiz bolsonarista, ele podia enrolar, tinha força, enfim, ele nunca imaginou que ele fosse chegar no ponto em que ele chegou hoje, em estar a cerca de 30 dias úteis de um processo contra ele concluído para sentença. E isso chegou. E ele está ficando desesperado. E nesse desespero, eles estão cometendo erros atrás de erros. Graças a Deus. E a natureza deles vencendo. Ontem teve a entrevista do Bolsonaro para a CNN, onde ele estava visivelmente despreparado.
Hoje teve uma live do Bananinha e do Paulo Figueiredo, 2 delinquentes que estão morando nos Estados Unidos e tentando sabotar o Brasil, onde eles de novo ameaçaram o Brasil, de novo, a mesma conversinha, dizendo, olha, ninguém vai falar com o Trump se não for através dele. O Joaquim Souza de novo, pronto, se prendeu o Bolsonaro e aí? Ele vai ficar preso, pronto, a vida está continuando. O governo não parou, vão prender ele vai passar os 40 aninhos de cadeia lá e dane-se, espero que ele tenha saúde, que viva muito para ficar muitos anos preso. Pois é, então teve a live do Bananinha e do Paulo Figueiredo e eles de novo ameaçaram o Brasil, dizendo que para qualquer começo de conversa tinha que se falar em anistia. E ninguém falou em anistia. O Congresso não fala mais em anistia. O STF já tinha deixado claro, se for aprovar a anistia por esse fundamento, ela é inconstitucional. Ponto. Então, meus amigos, o tiro só está saindo pela culatra. Eles estão vendo que nada do que eles tentam... vou gripar. Que nada do que eles tentam está surtindo efeito. E a questão agora não é mais se o Bolsonaro vai ser preso, é quando o Bolsonaro vai ser preso. E a expectativa é que a sentença saia ainda esse ano, até outubro, novembro a gente deve estar tendo uma sentença. O Bolsonaro vai tentar fugir, eu não tenho dúvidas, não tenho dúvida nenhuma. Ele só não tentou fugir ainda porque ele é cagão, ele é covarde, ele tem medo de tentar fugir e isso dá errado. E ele sabe que se ele for pego numa tentativa de fuga, ele vai adiantar e muito a sua ida para a cadeia. Ao invés de ser preso em fevereiro do ano que vem, em março do ano que vem, ele vai ser preso imediatamente, tão logo ele seja pego em rota de fuga. E é só por isso que ele não fugiu ainda. A Carla Zambelli meteu o pé, Zé Trovão meteu o pé, ele vai tentar meter o pé, eu só não sei ainda se ele vai desaparecer e depois já aparecer fora do Brasil, ou se ele vai aparecer dentro de uma embaixada. Mas que ele vai tentar, ele vai. Então, assistam as entrevistas dele, assistam as entrevistas do Bananinha. É gostoso de ver ele em pânico, ele assustado, ele latindo. E é engraçado também ver o gado comer esse Joaquim Souza aqui também. Muge mais aí, gado. Mugir pra lá. Joaquim Souza, tu é liso, meu parceiro. Eu tenho 99% de chances de dizer que tu é um liso e não seria atingido pelo IOF do que... porque tu tá nos 99% do Brasil. Mas, deixa, pode mugir aí, fica à vontade. E a gente tem que, historicamente, cara, agradecer a esse momento que nós estamos com um presidente que tem capacidade de diálogo, capacidade de união, que está unindo de novo o Brasil e que não vai baixar a cabeça. Tem um vídeo que circula na internet, quem quiser pode procurar aí, que olha aí, é liso, mas não é bandido, é analfabeto, que liso escreve com S, tá, Joaquim Souza? O problema não é ser bandido, Joaquim. Isso aí é obrigação, não merece uma medalha por não ser bandido, não. O que tu precisa ser é minimamente inteligente. Porque tu tá defendendo o ovo de Bolsonaro que quer que tu se lasque, de bilionário que quer que tu se lasque. Olha aí, concordo com o Marcos Santos, Bolsonaro na cadeia. E logo, né, Marcos Santos? Quanto antes, melhor. Então é o seguinte, se o Trump, ele tá usando o Bolsonaro como pretexto para uma guerra comercial, porque... ele tem interesses das Big Techs, interesses econômicos no Brasil. Ele está vendo o BRICS se consolidando. Ele sabe que o BRICS tem potencial para mudar o parâmetro geopolítico do mundo e já mudou. A geopolítica do mundo não é mais o que era há 20 anos. O mundo já é outro. Não quer dizer, a gente não está falando aqui, já as coisas vão mudar. Elas já mudaram. E o Trump está esperneando com a aquiescência do povo estadunidense, da maioria deles, por conta disso. Eu não tenho dúvidas que hoje ele publicou uma carta de novo, mandou abrir uma investigação contra o governo brasileiro, ele está atacando o Pix, sim, eles dizem que o Pix é uma concorrência desleal, ou seja, eles querem que o Brasil acabe com o Pix,
Mas por que eles querem que o Brasil acabe com o Pix? Porque eles têm interesses em oferecer um produto similar que vai cobrar taxa para eles. Simples assim. O Pix é algo gratuito, tecnologia brasileira, funciona para nós. E se está funcionando para nós e eles não estão ganhando nada, eles, opa, eu quero esse dinheiro, aí eles vêm atacar. Ainda bem que a gente tem um presidente altivo, inteligente e que não é subserviente. Senão, o Bolsonaro já tinha entregue até a nossa alma, como ele está tentando entregar, né? Ele quer que todo mundo se lasque, desde que ele tenha o dele tirado da reta. Eu fico pensando uma coisa, cara. O Trump, ele tá apostando severamente no domínio da América Latina. Ele já teve revés. Eu até fiz um programa anterior, quem quiser curiosidade depois dá uma olhada no YouTube, aonde o Trump apoiou candidatos, eles foram derrotados. Aconteceu no Canadá, aconteceu na Alemanha, aconteceu na Romênia, aconteceu na Nova Zelândia. Onde ele põe a mão, o negócio dá errado. E eu acho que ele deve estar apostando que o brasileiro não ia ligar para isso. Até porque tem uma diferença em todos os lugares onde o Trump meteu o pé e ele ameaçou com taxas e tudo, as pessoas se uniram, até mesmo os ultradireitistas falaram, não, peraí, aí você está indo longe demais. Aqui no Brasil tem idiota como o Joaquim Souza que está defendendo isso. Obrigado pela razão, Eduardo Vargas. Tem idiota como o Joaquim Souza que está defendendo isso. Ah, me taxa mesmo. O imbecil do Bananinha já falou 2 vezes em bomba atômica. O Flávio Bolsonaro já falou em bomba atômica. Isso é método da extrema-direita. Eles estão preparando, eles estão plantando isso para que isso seja normalizado, para eles usarem isso como elemento do discurso também. Eu não acredito que o Trump vá jogar uma bomba atômica aqui, primeiro porque o Bolsonaro não vale isso. Na verdade, o Bolsonaro não vale um estalinho, né? Não vale uma espoleta. Aí, exatamente, Márcio Henrique. Brasil virou quintal dos americanos, eles querem que seja. O Joaquim Souza também quer que a gente seja. Mas não é, né, Eduardo Vargas? Quantos livros ele leu? Ele não lê nada, Joaquim Vargas. Isso aí só leu o que o Bolsonaro manda no zap para ele, e se não tiver muitas palavras, né? Enfim, o Trump está apostando que no Brasil todo mundo é ignorante igual o Joaquim Souza, mas não é. Felizmente a gente tem muita gente inteligente aqui, como Eduardo Vargas, como o Márcio Henrique, como a Valéria, como o José Antônio da Conceição, como um monte de gente bacana que a gente tem aqui no Brasil. E é essa turma que vai resistir. E meus amigos, olha, a maioria de quem assiste aqui ao vivo no YouTube, no TikTok, não é de Manaus. Mas se vocês estiverem aqui em Manaus, eu tô avisando para todo mundo. Olha o Valdínio Soares comentando, Lula presidente dos pobres. É isso aí mesmo, Valdínio. O Lula presidente dos pobres, faz o L. No dia em que o Bolsonaro for preso, quem for de Manaus, quem estiver passando por Manaus, pode ir lá pro Bar do Armando, que vai ter 5 grades de cerveja pagas. Vou pagar com muito gosto para todo mundo se esbaldar lá. Olha, Eduardo Vargas é de Redenção do Pará. Porra, Eduardo, obrigado pela audiência, cara. Feliz de conseguir chegar aí em Redenção no Pará. Nessa parte eu não fui ainda, mas eu ainda vou. Um dia eu vou visitar lá. Olha o Frank comentando aqui, Bozo na cadeia. Fica em que parte do Pará, Eduardo? Redenção. Eu fui até Santarém só. Depois fui a Belém. Mas vou conhecer mais nosso irmãozinho aqui do paraense. Comentário do Márcio Henrique aqui. O Trump é só mais um imperialista que quer dominar o mundo. Exatamente, meu querido. Comentário do Márcio Henrique aqui também. Bolsonaro não será preso. Ele vai fugir como o covarde que é. No Rio de Janeiro, olha o Frank comentando. No Rio Grande do Sul a direita tá quieta com vergonha. Mas tem que ficar quieto mesmo essa galera. Eduardo Vargas dizendo que é no sul do Pará. Porra, aqui não é longe do Amazonas não. Qualquer hora eu dou uma passada por lá. Bozo na cadeia, São Paulo, do Edson Jardel. Vai ficar preso por aí, provavelmente, né? Ou é na Papuda, sei lá, enfim. Mas que ele vai ser preso, ele vai. Não sei se vai ser esse ano. Desse ano sai a sentença condenando ele. Mas ou ele vai pra cadeia no final desse ano, ou ele vai no começo do ano que vem. E, meus amigos, comenta aqui, Frank, o que tu vai tomar pra comemorar quando esse marginal for preso? Edson Jardel, vai ser uma cerveja, vai ser um vinho, vai ser um champanhe. Eu não bebo álcool, mas eu vou fazer uma jarra de suco de cupuaçu gigante para poder comemorar, né? Olha o comentário do Frank aqui. No Rio Grande do Sul, Lula já lidera, Bozo despencou. Que notícia boa, Frank. Você é do Rio Grande do Sul, cara? Comenta aí que cidade. A Valéria quer morrito. Vamos tomar morrito, então.
e vai ter cerveja, mojito, vai ter goró para todo mundo. O importante é comemorar, porque, meus amigos, tá perto, tá pertinho. Antes de eu começar o novo giro de notícias aqui, deixa eu... Olha, queima de fogos com cerveja, o Edson Jardel. É isso mesmo, meu querido. É comemorar, porque... Olha, o Valdinho Soares, voto Lula de novo. Também aqui, vamos fazer o L, é Lula 4.0. Gente, vamos dar um giro de notícias pelo mundo agora aqui, saber o que o mundo tá comentando, qual é a pauta, quais são os assuntos. Vamos lá, chama a vinheta. Sabe o que está acontecendo no mundo agora? O Amil te conta aqui mesmo na Web Rádio App. E eu conto agora. Olha, o Frank aqui na Grande Porto Alegre vai ter festa quando a Globo anunciar a prisão desse traidor. O Eduardo Vargas também dizendo que vai ter festa. O Márcio Henrique, Lula tetra. É, meu amigo, vai ter festa no Brasil inteiro. Vamos para o giro de notícias do mundo aqui. Portal Xinhua News, portal chinês que publica notícias para o mundo. Cuba e China fortalecem laços de mídia no âmbito do BRICS. Reunião em Pequim reforça a parceria entre meios de comunicação cubanos e chineses, visando maior colaboração no BRICS. Foco em intercâmbio cultural e informativo para promover integração e desenvolvimento mútuo. Manchete do portal La Nación, portal argentino. Crescem as tensões internas no governo de Javier Milei. 3 pontos de vista distintos precisam conviver com os impactos do fator político. Divisões no governo argentino surgem devido a diferentes visões sobre a influência política de Trump. Olha aí, até lá, hein? Setores debatem se medidas econômicas ou alinhamento ecológico devem guiar a resposta às tarifas dos Estados Unidos. Gente, o debate lá é o seguinte, eles estão decidindo lá, é tipo a gente aqui, eles vão ser patriotas de verdade ou eles vão se aliar ao inimigo? Esse é o debate lá também. O Trump está promovendo isso no mundo inteiro e o mundo, a história vai ver o que vai acontecer. Manchete do portal Diário de Notícias, portal de Portugal, lá das Europa. Moscou reage a Trump sem dar sinais de mudança de rumo, ou seja, ignorando Trump. Kremlin mantém estratégia na Ucrânia ignorando o ultimato de 50 dias de Trump por paz. Rússia planeja avançar militarmente enquanto os Estados Unidos prometem sanções e apoio armamentista a Kiev. E finalizando o giro aqui, o portal Grama Cubana. Cuba e China fortalecem cooperação na mídia do BRICS. Encontro em Pequim solidifica a parceria midiática entre Havana e Pequim no âmbito do bloco. Olha aqui, comentário do Frank também. O Trump quer o Pix também, exatamente, Frank, como a gente falou aqui. E a direita traidora tá tonta, é tiro no pé. Tiro no pé mesmo. Gente, vamos continuar o programa aqui, vamos falar daquele momento, o momento dedo na goela, o momento em que a gente tem que falar, mas tá na pauta, vamos lá, quem é a pessoa nefasta de hoje? Chama a vinheta. Pera, cuidado aí, olha a noite aí, por favor. Você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Pessoa nefasta. Deixa eu mandar uma boa noite aqui pro GPS do restaurante Macaé, Lula até 2099. E vamos seguindo lá, a pessoa nefasta de hoje é Marcos Duval. Marcos Duval é nascido em Vitória, senador pelo Podemos desde 2018, ex-militar do Exército, fundou uma empresa de treinamento em técnicas de imobilização, prestando serviços a polícias municipais como a SWAT nos Estados Unidos. É mestre em Aikido e foi consultor do filme Tropa de Elite. Já gostei menos do filme, ó. Marcos Duval é uma figura deplorável no Senado, manchando a política com sua conduta vergonhosa. Enredado em tramas golpistas com Bolsonaro, mentiu descaradamente, mudando versões para escapar da justiça após buscas da PF em 2023. Atacou Flávio Dino com postagens rasteiras, comparando em fotos de sunga e vazou dados sigilosos da ABIN. Usou indevidamente a imagem da SWAT e é acusado de negociar 50 milhões de reais em emendas por apoio a Rodrigo Pacheco, provando ser um oportunista sem escrúpulos que desonra o Senado Federal.
E como falar dessa galera, dá um dedo na goela também, né? Dá ânsia de vômito. Vamos falar de notícia boa, então, pra gente desopilar, pra purificar dessa galera. Vamos lá, chama a vinheta. Por favor, me tragam uma notícia boa. Por favor, me traga uma notícia, mas que seja boa. Notícia boa de hoje. Bolsa Família supera metas, reduz pobreza e impulsiona empregos em 2024. O Bolsa Família reafirmou seu sucesso no ano de 2024, atingindo todas as metas e recuperando perdas da pandemia, segundo a auditoria do Tribunal de Contas da União. Com 169 bilhões de reais investidos, o programa reduziu a extrema pobreza pela metade entre beneficiários e ajudou a alcançar o menor índice de Gini da história. O ministro Wellington Dias celebrou a eficiência da gestão, destacando o impacto positivo na vida das famílias mais vulneráveis. Além de combater a fome, o programa impulsionou o mercado de trabalho. 76% das novas vagas em 2024 foram ocupadas por beneficiários. Dados comprovam que o Bolsa Família não só garante renda, mas também integra educação e saúde, promovendo inclusão socioeconômica. O Tribunal de Contas da União elogiou o modelo de gestão, reforçando que políticas públicas bem estruturadas transformam vidas e reduzem desigualdades. Mais um comentário do Frank aqui. Até o senador Mourão abandonou o barco do Minto. Tá naufragando, Frank. Deixa eu mandar mais um oi pra galera que tá acompanhando a gente aqui ao vivo. O Frank, a Márcia Santos, a Valéria, o User33, que é o GPS do restaurante em Macaé, né? A Paula Santos, o Danilo Martins, Antônia Carvalho, Pedro Nanato, Raimundo Rocha, Danilo Martins, França, Iusete, José Antônio da Conceição e mais um monte de gente. Gente, programa chegando ao final. Muito obrigado para quem me acompanhou ao vivo aqui no www.webradioapp.com, para quem assistiu no TikTok, para quem ouviu no YouTube, no Spotify, e você que está acompanhando por essas outras mídias. Para quem está acompanhando ao vivo, assim que terminar o programa, entra lá no YouTube da Web Rádio App, curte o canal, ativa o sininho, deixa um like, deixa um comentário. Se você gostou do tema, copia o link, manda para alguém que você acha que também tem que ouvir. E você que acompanhou pelas redes sociais, assim que terminar o programa, entra lá no www.webradioapp.com, baixa o aplicativo, é de graça, não tem que fazer login, o aplicativo é super leve. Tem música 24 horas por dia, tem jornal de manhã, tem jornal de tarde. E de segunda a sexta, às 20 horas, tem eu, Marcelo Amil, sempre falando sobre um tema interessante e inteligente que vale a pena discutir. Obrigado, amanhã 20 horas Brasília, 19 Manaus, estamos de volta. Fui!